Pastor, o papo de igreja normalmente é sempre meio... ou sobre comida, né? Ou sobre coisas complexas, assim, né? Ou sobre o pastor. Ou sobre o pastor. Aqui é o seu lugar. A gente quer ter você aqui, como queremos ter. Tem um fofoqueiro, tem um mentiroso, né? Agora, o que a gente gostaria, o que a gente espera, e é o que eu espero, é que a igreja seja, por causa da palavra de Deus, um lugar de transformação. Ninguém vai para o inferno porque é gay. A pessoa vai para o inferno se ela não conhecer Jesus. Então os pais ficam nessa preocupação. E o futuro deles está na mão de Deus. Bora bater um papo de igreja ali? Vamos lá. Por isso estamos aqui, com toda alegria. É isso. Eu sou o Vini Amado, da IB Morumbi. Tô aqui com o pastor Lisânias Moura, nosso querido pastor, mentor. Pastor, o papo de igreja normalmente é sempre meio... ou sobre comida, né? Ou sobre coisas complexas, assim, né? Ou sobre o pastor. Ou sobre o pastor. Hoje, talvez nem tanto sobre o pastor, mas a gente vai bater o nosso primeiro papo de igreja sobre uma questão que, para quem está acompanhando a série de mensagens, viu que a gente está tratando de alguns temas que são dilemas da nossa sociedade, assim, que estão efervescentes, e algumas questões que a gente trata disso em casa, em família, no gabinete pastoral. Hoje a gente vai falar sobre homoafetividade dentro da igreja, de uma maneira geral. Mais especificamente, para quem está acompanhando a gente, sobre qual é o lugar de uma pessoa que é homoafetiva dentro da igreja, dentro da comunidade, ou mais especificamente dentro da nossa própria comunidade IB Morumbi aqui. Para começar essa conversa ali, você lembra qual que foi a primeira vez que você lidou com isso dentro do gabinete pastoral, assim, na sua trajetória? Eu lembro, acho que mais de 11, 12 anos atrás, no fim de tarde. Lembro muito bem, porque eu estava já me aprontando para sair, vir para casa. Não tinha recepcionista naquela hora. A pessoa bate na minha porta e se podia falar comigo. Eu falei, claro. Isso já aqui na igreja? Na igreja. Eu estava no seminário, duas situações com alunos, mas aqui na igreja foi por essas. E a pergunta dele foi interessante. Ele me perguntou sobre se eu faria o batismo dele. Eu respondi que sim, que faria. Que a gente tem uma classe de preparação para o batismo. Certamente, se não tivesse essa classe, eu faria algumas perguntas. Ele perguntou quais perguntas eu faria. Eu falei, fiz, né? Até aí, nada demais, você não sabia muito da... Aí depois ele perguntou assim, o senhor faria meu casamento? Aí me deu uma luz assim, falei, por que ele está perguntando isso? Aí eu respondi para ele assim, faria, mas eu faria algumas perguntas antes. Aí ele falou, quais perguntas? Aí eu falei, olha, parte do que eu já fiz sobre batismo, se você conhece Jesus como seu Salvador, se você tem uma vida que reflete Jesus, porque você está aqui. E aí, quando chegou na hora do casamento, que você perguntou, eu primeiro gostaria de conhecer sua noiva. Uhum. Aí ele falou, eu não tenho noivo, eu tenho um noivo. Ah, olha aí. Aí eu continuei, falei, mesmo assim eu quero fazer algumas perguntas, eu não queria perder o contato. Uhum. Aí eu levei numa boa, assim. Aí eu falei, não, meu noivo está lá embaixo. Mas essa conversa vai decidir o meu futuro. Aí ele perguntou, você me batizaria? Eu falei, se você estiver andando corretamente com Deus, como eu devia também, sim. Mas quanto ao casamento, eu acho que eu precisaria repartir com você, honestamente, por amor a você, que casamento é entre um homem e uma mulher. Uhum. Seu noivo é bem-vindo aqui. Se quiser frequentar a igreja, ele é bem-vindo. Mas o casamento eu não creio que tenha a ver com as escrituras. Aí ele falou assim para mim, eu fiquei surpreso. Ele falou, mas era isso que eu queria ouvir. Olha só. Eu estava nesse caminho, mas eu precisava ouvir da sua boca. Que era assim, ficamos amigos. Ele frequentou a igreja aqui por uns 3 ou 4 anos, depois mudou para outra cidade, para outro estado. De vez em quando nos falamos ainda. Olha só. Esse foi o primeiro contato. Isso foi em que ano ali, mais ou menos, assim? Deve ter sido 2011, 2010, por aí. Ou seja, o senhor está aqui desde 93. Só foi pipocar um caso assim em 2011. Nesse meio tempo, como que a igreja olhava para essa questão? Porque eu penso assim, em 2024, que é quando a gente está gravando esse papo aqui,
esse é um assunto que se fala muito, até porque na própria sociedade o movimento de pessoas homoafetivas e de outras minorias é efervescente, até por questões e pautas sociais e direitos na sociedade. Então isso meio que é falado na rua, assim, isso é discutido, inclusive com famílias e pessoas que não têm nada a ver com esse ambiente de igreja, né? Mas como é que era isso antes de tudo isso, assim? Eu creio que como outros assuntos, esse assunto ele já era um assunto lá fora, já era uma pauta lá fora. Mas até ele penetrar na igreja leva tempo. O que eu sabia por ler é que devia ter na nossa igreja pessoas com essa luta e que ia chegar o dia de vir à tona. Eu não me preocupava tanto. Tem outras coisas que estavam na pauta, né? Uhum. Mas eu sabia que cedo ou mais tarde, por causa da cultura que a gente vive, isso viria. E foi aí que eu comecei a me interessar, comecei a ler um pouco, né? Mas sem muita, achando que estava ali. Então, depois de 10 anos, mais ou menos, começou a surgir casos. Às vezes, pessoas de fora da igreja, que alguém frequentava aqui, conversa com o meu pastor, conversa com tal pessoa. Então, aí começou alguns contatos, né? Mas ainda muito ainda por debaixo do pano, muito... Uhum. Como até hoje, alguns têm vergonha de admitir, alguns não acham que serão aceitos aqui, se eles admitirem para mim ou para algum pastor, para outro irmão em Cristo, como é que a gente vai reagir? Mas eu creio que aos poucos as pessoas começaram a ter mais coragem de admitir Uhum. e buscar ajuda e outras não. Então, Uhum. foi esse processo lento que foi acontecendo. Não que aqui seja um lugar que tem... Mas aqui eu espero que seja um lugar que acolha. Inclusive, indo nessa linha ali, e indo mais diretamente para a pergunta que pauta nosso papo de hoje, que é qual é o lugar que essa pessoa pode ocupar aqui? Eu acho que isso está muito conectado com a primeira pergunta que você recebeu dessa pessoa que frequentava aqui, que era membro da nossa comunidade, que era: o senhor faria meu batismo? Depois, o senhor faria meu casamento? Que basicamente que ela estava tentando identificar assim, quais lugares que eu posso ocupar aqui na nossa comunidade, quais coisas eu posso participar aqui, quais sacramentos eu posso participar. Então, quando chega hoje, Li, uma situação assim no seu gabinete, na sua sala, dentro das pessoas que você discipula e aconselha, qual é o lugar que essa pessoa ocupa, assim, dentro de uma igreja e dentro da nossa igreja? Boa pergunta. Ela é simples e complexa. Uhum. Né? Porque simples eles não, tem lugar para todos. Mas de onde vem esse lugar para todos? E aí tem algumas coisas que eu acho que eu tenho certeza que, para mim ou para quem está nos vendo, que eu tenho que começar, por exemplo, quando Jesus chamou Mateus para segui-lo, ou Levi, na narrativa de Lucas, o evento que tem logo após o chamado de Mateus é na casa dele. E tem os amigos dele. Uhum. Então os fariseus começaram a criticar como é que você come com os fariseus, com os publicanos, com as prostitutas, com os ladrões. E Jesus estava lá. Eu imagino que Jesus não estava desconfortável, não. Eu imagino que aqui é a minha imaginação, que ele estava lá pensando: eu vou morrer por essas pessoas. Então não é tão difícil, não é difícil estar ao lado delas. Se Jesus estava com elas, como é que a igreja pode negar essas pessoas? Então qual é o lugar delas? O mesmo lugar que uma pessoa que teve um adultério ou está vivendo em promiscuidade tem, o mesmo lugar que um corrupto tem, o mesmo lugar que uma pessoa que é dependente de pornografia tem, o mesmo lugar que uma pessoa que é dependente de álcool tem, da seguinte perspectiva: aqui é o seu lugar. A gente quer ter você aqui, como queremos ter. Tem um fofoqueiro, tem um mentiroso, né? Agora, o que a gente gostaria, o que a gente espera, e o que eu espero, é que a igreja seja, por causa da palavra de Deus, um lugar de transformação. Que a pessoa entre aqui sem sentir-se julgada, sem sentir-se ameaçada, ouvir a palavra de Deus, nós como igreja dizemos: ok, fica aqui. Agora, se começa uma militância,
Uma militância a favor no sentido de, ok, é normal. Na cultura nossa está sendo normal. Sim. Mas, biblicamente falando, não é normal. Como não é normal fofoca, como não é normal adultério. Mas aqui é o lugar da pessoa vir e ser alcançada, ser acolhida e deixar Deus transformá-la. Uma vez, uma pessoa homoafetiva me procurou e fez essa mesma pergunta para mim. Eu posso ficar aqui? Eu falei, por que não? Ela falou, porque eu sou homoafetiva. Eu falei, alguma vez alguém daqui da igreja, no púlpito, já falou contra? Ele, não, mas eu preciso ouvir da sua boca. Eu falei, você é bem-vindo, mas qual é o meu desafio para você? Você nunca vai ouvir da nossa boca ou do púlpito que nós queremos transformar você de homossexual para heterossexual. Nunca. O que é que você vai ouvir? O que a gente deseja que você conheça Jesus? E Jesus ir transformando a sua vida. Pode ser de uma hora para outra? Pode. Pode ser a longo prazo? Pode. Agora, essa transformação significa o quê? Que você vai descobrir em Jesus como é que a sua vida vai mudar e você vai entender o que Deus tem para você. Agora, isso é um processo. Ou seja, antes de entrar nessas questões mais específicas do que a igreja oferece como oportunidade para as pessoas se envolverem, e, enfim, a gente entende então que, na perspectiva bíblica e cristã, a homoafetividade ela é vista como um pecado, certo? Porém, o lugar que ela tem na nossa igreja não é uma ala exclusiva que a gente chama de pecadores, né? É uma ala que são todas as cadeiras que elas estão disponíveis para pessoas que querem ser transformadas pelo amor de Jesus e seguirem a Ele. E o que essa transformação quer dizer, só Jesus pode apontar. Exatamente. A gente não indica como outras pessoas da bancada evangélica ficaram conhecidas por isso, como cura gay, esse tipo de coisa. Não é isso que nós promovemos. Jesus vai te mostrar aquilo que você precisa carregar, aquilo que você precisa fazer durante esse processo. Só que, por um lado ali, pensando assim, né, em conversar com uma pessoa que sofre ou luta na perspectiva cristã com isso, ou que se identifica com alguma questão do cristianismo e gostaria de chegar mais próximo. Por um lado, isso é um conforto, mas por outro lado, eu sinto que isso já é o primeiro passo de um confronto, né? Porque eu tenho a impressão de que Cristo nos chama à mesa, mas ao mesmo tempo, assim, olha, no caminho, na estrada, vão ter algumas coisas que a gente vai precisar falar e que a gente vai precisar mudar. Às vezes é seu jeito, às vezes é o que você acredita, às vezes é algo na sua essência, mas você ficar exatamente do jeito como você está e você continuar caminhando comigo, isso é impossível para qualquer questão, que pode ser de coisas que a igreja torna grande, como a homoafetividade, ou coisas que a igreja não fala tanto, como fofoca, por exemplo. Mas eu sinto que, às vezes, o que afasta qualquer pessoa dessa transformação é exatamente saber que ela vai precisar ser transformada em algum nível, né? Você tem razão. Imagino que isso muitas vezes então eu não estou no padrão. Né? É delicado isso, porque podia ser comigo. Uhum. Eu já, quer dizer, parece incrível, mas eu já passei por situações por eu ser nordestino, de eu não ser apto a algumas coisas, né? Isso aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Uhum. E é delicado, porque por mais que amoroso que aquela pessoa foi comigo, para me explicar, lá no fundo dói. Né? Então, o que você está falando é verdade. Eu creio que nem sempre a gente vai ser feliz na comunicação, mas eu creio que o que é que poderia a gente aprender? Em vez até, eu diria, de falar já em transformação, falar em relacionamento. Bem, que a gente tem alegria em ter você aqui. Como a gente tem com outros, né? Você é bem-vindo. Quando a gente encontra uma pessoa que saiu de um divórcio, por exemplo, está aqui, ó, pastor, essa aqui é minha amiga, acabou de divorciar, está muito quebrada, eu a trouxe pela primeira vez. Ok, ela está com dor. E até hoje eu não conheço nenhuma pessoa que se diz homoafetiva que não tenha dores. Às vezes a sexualidade nem é o problema principal. Às vezes é a rejeição pela família, às vezes é por causa se dizer homoafetivo, dificuldade de arranjar emprego, por mais que haja as leis hoje que protejam, mas existe isso. Existe até o medo de ser assassinado na rua. Sim, sim. Então,
E o que eu acho que, pensando biblicamente, como Jesus fez naquele jantar de Mateus, sua pergunta trouxe uma coisa na minha mente aqui. Eu não sei se Jesus estava perguntando para aquelas pessoas: quando é que você vai mudar de vida? Aham. Quando é que você vai dar o dízimo? Aham. Eu acho que ele não perguntou. A minha impressão é que ele construiu primeiro um relacionamento. Exatamente. E é isso, eu acho que a gente devia pensar na igreja, o que eu gostaria de pensar mais. Como é que alguém chega aqui e eu demonstrar para ela acolhimento? Não preciso dizer que eu discordo do que ela está vivendo na prática, Aham. mas eu poder demonstrar como Jesus fez. Uhum. Eu não sei se posso falar É, um pouco ainda sobre isso, claro, por favor, porque Li. me vem à mente, por exemplo, a Porque mulher assim, até dialogando samaritana. com o senhor, eu sinto que esse é o principal problema das igrejas em relação a qualquer questão difícil que ela tenha que tratar. Sim. Ela tem muita dificuldade de abrir esse espaço de senta comigo, vamos conversar, vamos fazer um caminho mais longo. E já faz questão de logo na primeira página já falar assim, olha, eu tenho muitos problemas com quem você vai ter muita dificuldade de ser bem-vindo aqui. E muitas vezes esse acolhimento ele é mais um acolhimento do preconceito do que necessariamente do acolhimento pastoral, o acolhimento de senta à mesa, vamos comer junto e durante a jornada a gente conversa mais sobre isso, né? O que eu estava falando, eu quero voltar essa frase, Uhum. vir à mesa. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, claro, ele era Deus, ele sabia onde ele ia chegar a conversa dele, mas ele primeiro falou sobre a sede dela. Água, ele não falou de sexo, não falou do casamento. Ele falou que você precisa, eu posso dar, eu sou água viva. Né? Depois que ele trouxe-a para perto, ele falou de uma forma direta e indireta, ele sabia, vai chamar teu marido. Uhum. Né? Ele primeiro criou o ambiente para ela sentir-se segura, para poder dizer, se ele falar assim do início, cadê seu marido? Ela diz, está em casa. Uhum. Mas primeiro ele criou o relacionamento, para depois ele falar, vai chamar teu marido. E não falou assim, tá pecadora? Ele falou, chama. E porque ele tinha construído relacionamento, ele deu para ela a liberdade de falar a verdade. Faz total diferença, né, Li? Agora, quando você falou da mesa, né? Aí outro desafio. Vamos imaginar que entra uma das pessoas que eu andei com ela um tempo. Não era dessa igreja, ela veio depois, mas já mudou também de cidade, por causa de trabalho. Tem seus 27 anos. Ele veio na minha sala, cabelo todo colorido, roupa toda diferente. Né? Uhum. E eu confesso a você, Vini, que não é que me chocou, é que era o estereotipo das pessoas que a gente vê na rua. E eu tive que dentro de mim dizer, Deus, eu preciso tirar os olhos da roupa e olhar para a pessoa. Isso foi marcante para mim, isso faz alguns anos, em que ali eu percebi, eu acho que ainda tem um pouco de preconceito. Uhum. Né? Olhei para a roupa. Uhum. E se ele fosse uma celebridade aí que não é uma afetivo, mas tem aquele jeito de vestir. Né? Mais extravagante, senhor. Exatamente. Quer dizer, eu fiquei pensando, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Né? De eu não me chocar pela aparência, não me chocar pela linguagem, não me chocar pelo jeito de ser, se tem trejeito ou não. Porque aí a ideia de trazer à mesa. Trazer à mesa uma pessoa diferente de mim, eu não me sentir incomodado. O que eu sinto nesse acolhimento de igreja e tudo mais, Lê, é que muitas vezes na hora de fazer esse convite, nós enquanto igreja, né, ou pensando nós enquanto Vinícius, Lisânia, pessoas, assim, a unidade, a gente às vezes se esquece que nós também estamos sentados na cadeira de transformação, no sentido também de que se eu tenho um preconceito, e aí o senhor comentou sobre o lance de nordestino aqui em São Paulo, a gente poderia evoluir para outras pautas sociais também, e que são um desafio na nossa igreja, são um desafio na nossa cidade. Eu também deveria me colocar na cadeirinha de preciso ser transformado, e aí a gente se iguala, de certa forma, assim, nesse olhar, né, de julgamento que nós não devemos ter. Beleza, vamos sentar. Às vezes a gente se coloca mais no lugar do fariseu, que está criticando, que mesa é essa aí que vocês estão sentados, que tem um monte de gente, do que necessariamente as pessoas que estão sentadas à mesa para ouvir o mestre, assim, né, para ver o que ele tem a dizer. Por outro lado, Li, eu não lembro se foi no livro do Nowen, ou Em Nome de Jesus, eu acho que foi.
que ele fala também que a gente tem muitas vezes dificuldade de oferecer o evangelho que incomoda. E aí o que eu quero dizer com isso? Em boa parte das campanhas publicitárias que nós vemos hoje, e que de certa forma elas tentam traduzir na linguagem do mercado aquilo que a sociedade clama em algumas pautas, principalmente quando são campanhas publicitárias ligadas com algumas minorias, assim, que você é perfeito do jeito que você é. Né? Essa digamos, essa é a manchete principal. Né? Você é perfeito do jeito que você é. Só que o que o cristianismo, que Cristo tem para te oferecer é o contrário, né? É assim, olha, o jeito que você é nesse exato momento não é o jeito perfeito. Porque o que a gente tem para oferecer enquanto evangelho existe uma transformação que Cristo precisa fazer por você e Cristo te resgata nisso. E essa caminhada que a gente acredita que na glória a gente vai alcançar essa perfeição, mas que neste exato momento é impossível você ser perfeito. Então, existe uma caminhada, existe algo que a gente precisa fazer, existe algo que nós precisamos trilhar junto com Cristo e que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos caminhar nessa transformação. Então, eu sinto, às vezes, também que a gente, enquanto igreja, tem dificuldade de falar para uma pessoa que ela não é perfeita do jeito que ela é e que ela precisa ser transformada. E, por outro lado, pessoas, encarando nós mesmos como as pessoas também que estamos sentados na plateia, muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar um evangelho que nos confronta, né? Que confronta nossa personalidade, que confronta nosso caráter, que confronta coisas que nós acreditamos e que quer nos levar para uma outra direção. Então eu sinto que muitas vezes para comunidades como a comunidade LGBTQIAP+, ou outras questões, sejam sociais ou questões de pecado pelo olhar da igreja, já gera essa barreira, né? Poxa, eu até acho legal uma coisa que você fala, mas se eu não posso ser do jeito que eu sou, exatamente, eu não quero conversar com você, eu não quero sentar nessa mesa. E muitas vezes nós, do nosso lado, é tipo, se você não mudar certas coisas aos meus olhos, daquilo que eu consigo ver, que é muito superficial, né? Então você também não pode sentar à mesa. A gente meio que se empata em preconceitos e a história fica por aí mesmo, né? Faz sentido isso pra você? Faz, porque o que é que fez algumas pessoas chegarem perto de Jesus do jeito que elas eram? Jesus era uma pessoa aproximável, abordável. Então, quando as pessoas iam chegar perto dele, elas ficavam com medo. A não ser os fariseus, especialmente, mas queriam chegar perto porque elas tinham carências. Elas precisavam de alguém que as ouvisse. Esse acho que é um treinamento que a gente precisa ter. Eu tenho coisas na minha vida que precisam ser trabalhadas por Deus. E você tem. Então, como você falou, estamos no mesmo patamar. Comigo pode ser uma afetividade, com o senhor pode ser ganância. Né? Mas aí o que é que eu preciso de uma pessoa que ouça que eu sou ganancioso? Diga, tá bom, gente, vamos ser amigos. Eu creio que no processo da amizade, do relacionamento, do acolhimento, aí existe lugar para falar a verdade. Mas de ter sido um momento que foi construído. Algumas vezes, eu creio também que é preciso falar de cara, dependendo da pessoa estar num contexto como igreja, querer que as coisas sejam do jeito dela, como seria o adúltero, como seria o mentiroso. Não, você não pode falar sobre isso. Mas, em geral, quando Jesus chamou, voltando a Mateus, ele falou, siga-me. Eu segui, foram 3 anos. E mesmo assim, depois de 3 anos, traíram Jesus. E depois Jesus foi buscá-los. Então, eu preciso crer que a igreja local, a nossa igreja, também nossa igreja, ela pode ter essa cara. Pode vir. A gente vai andar junto. Não é porque você é gay, porque você é lésbico, ou porque você é ladrão, não. Venha. E à medida que vai andando com Jesus, chega a dizer, por aí não vai. Inclusive, você não vai chegar onde você gosta de chegar por aí. Falando sobre isso ali, voltando nas perguntas que te fizeram. Então, de uma maneira prática, se uma pessoa chega na nossa comunidade hoje, né, no seu gabinete lá e fala assim, pastor, li seu livro, a gente já vai falar mais sobre ele, inclusive. Pastor, li seu livro sobre homoafetividade e cristãos. Eu vivo isso é parte da minha vida. Posso ser membro da Igreja Batista do Morumbi? Falando na nossa perspectiva, né? Posso ser batizado aqui? Posso participar do louvor? Quais são, então... primeiro a gente falou dessa
camada mais subjetiva, assim, né? Então essa pessoa ela é bem-vinda aqui, independente da sua origem, do seu estado. E uma vez que ela decidir permanecer aqui, ela vai ser convidada para um caminho de transformação. E o que isso quer dizer, só Jesus pode mostrar para ela. Mas também tentando olhar de maneira prática, como que essa pessoa, quais são os ambientes que essa pessoa pode ocupar aqui dentro, assim. E queria até te perguntar se isso é um desafio na hora de aconselhar, na hora de lidar e tudo mais. Muito joia essa pergunta. Delicada, desafiadora, prática. Né? Eu creio que, vamos não falar do homo afetivo. Vamos supor que lá o coral está cantando e eu conheço, nome fictício, conheço o João. E eu sei que o João está adulterando. Eu devia chamar o João para uma conversa. Falar, João, eu conheço a sua vida, eu sei que você está lá, canta, levanta a mão, está adorando a Deus, mas precisa consertar alguma coisa antes. Aquela é a função pública. Né? Fosse um mentiroso. Do mesmo jeito, está lá no coral, ou na orquestra, ou o que for, e eu vejo que o João ele é mitômato, como se diz, né? Eu tenho que chamar, agora eu vou chamar o Pedro agora. Pedro, olha, eu te conheço, amo você, mas, cara, isso não está bem. Você não pode estar ali. Algumas pessoas sabem como eu sei, não é um exemplo. Talvez seja um tempo de você sair, ser trabalhado, encontrar algumas pessoas ou com uma pessoa que vai te ajudar a vencer essas tentações. A mesma coisa seria com alguém como afetivo. Qual é o padrão? Estou imaginando o coral, mas pode ser outra coisa na igreja. Qual é o padrão para a pessoa trabalhar na recepção, por exemplo? É o mesmo. Sua vida com Deus está em dia, né? A pessoa pode esconder. Mas não, quer dizer, o padrão não é não ser gay. O padrão para cantar no coral é não ser homossexual. O padrão é a minha vida, o que eu falo, o que eu vivo, está refletindo a pessoa de Jesus. Claro, ninguém reflete tudo, mas não tem alguma coisa que você pode me acusar de desânimo. Você é um mentiroso. Olha isso que você está dando. Você está lá na frente, cantando, levantando a mão. Eu acho que esse é o caminho, não ter o mesmo tratamento que eu teria que ter como pastor, ou meu irmão em Cristo, para aquele que está no ministério da igreja, mas está desobedecendo princípios, é o padrão também com o afetivo. A causa não é porque ele é afetivo. Não sei se eu estou explicando bem. A razão dele, vamos supor, se candidato para cantar numa banda da igreja. O padrão não é porque ele não é homoafetivo. O padrão é: você está em ordem com Deus? Sua vida reflete o que Deus quer da sua vida? Se não reflete, espera mais um pouco, vamos tratar disso. Porque a tendência é fazer distinção. Né? Agora, e as coisas que eu não sei? E o que os caras estão aprontando durante a semana, eu não sei. Aí eu tenho que confiar em Deus. Deus, se tem alguma coisa que eu preciso saber, traz à tona. Mas eu acho que não há nada. Claro, eu ia dizer assim, depois eu melhor. Fica à vontade, eu edito. Fica à vontade. Você não pode ministrar nessa área, naquela área. Algumas, por exemplo, aqui na igreja, algumas áreas a gente está pedindo que as pessoas se tornem membros. Por quê? Para saber o que a gente pensa, quando alguém pergunta, ela tem a mesma resposta que eu daria. Algumas funções são mais públicas. Eu brinco com alguém aqui, tem duas pessoas que não podem pecar. Eu e você, por exemplo. Por quê? Você está lá no vídeo todo domingo. E eu estou pregando. Então, se você pisar na bola, todo mundo vê. Exatamente. O Vini, aquele que dá os avisos, olha o que ele fez. O Lisanes, olha o que ele fez. Nunca esperava isso dele. Quer dizer, algumas coisas são, para algumas pessoas é mais difícil. Então tem algumas funções que requerem menos, necessariamente não. O que requer que esteja sendo fiel. Então eu vou repetir, desculpa repetir, não é porque ele é gay ou não é gay. É porque ele é fiel a Deus o que ele está sendo. Entende? Não sei se eu consigo comunicar. Sim, sim. Ao mesmo tempo, pensando, eu não, no tempo que eu tenho aqui na igreja, eu nunca precisei pastorear ou caminhar com alguém que decidiu abrir sobre isso, né? Apesar de boa parte dos meus padrinhos serem, acho que metade nesse momento, eles já tornaram meio que públicos assim o posicionamento deles. E alguns deles são gays ou lésbicas.
mas nunca necessariamente eles abriram comigo no sentido assim, caminha comigo, né? Então eu não tenho essa experiência que o senhor tem. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto, né? Num tempo que a gente vive, em que a gente já tem igrejas mais, não vou chamar de amigáveis, mas que na doutrina delas, elas decidiram incorporar uma teologia pró-homoafetividade, assim, de alguma forma, como a Cidade Refúgio, tem a Bethesda, algumas outras aqui de São Paulo, acredito que no Brasil tem algumas outras também, algumas denominações que tratam isso com uma abordagem um pouco mais amigável, digamos assim, a essa comunidade. Talvez essa pessoa, na hora de responder essa pergunta, diga assim, sim, minha vida está refletindo Jesus, está tudo certo, né? Talvez um outro exemplo, usando o que o senhor fez de sair dessa cena, eu lembro que meus pais se mudaram aqui para nossa comunidade quando eu tinha 9 anos, né? Mas até os 17 para 18 eu ainda ia também na igreja dos meus avós, que é uma Assembleia de Deus. Numa dessas, a gente foi num acampamento de jovens, adolescentes, alguma coisa assim, eu ia participar do teatro. E aí, na preparação para o teatro, o líder perguntou assim, todo mundo aqui é batizado com o Espírito Santo? E aí, para quem não sabe, existe uma divergência na resposta a essa pergunta entre várias linhas teológicas, várias denominações. Então, no nosso caso, né, entre uma igreja batista e uma igreja assembleiana, existe uma divergência nessa resposta. E eu, já com a mentalidade daqui, respondi sim, convictamente. E aí chegou um momento mais pra frente que esse líder falou assim, bom, então agora antes da gente fazer a nossa primeira apresentação, eu quero todo mundo aqui orando em línguas estranhas. E aí eu levantei a mão e disse assim, então, eu não falo. E aí ele falou assim, ué, mas você me disse que você é batizado com o Espírito Santo. Sim, eu sou, mas eu não falo. E aí criou um pânico ali, né? O que a gente faz agora nesse momento? Então eu imagino também que saber o que a pessoa tem para responder a respeito dessa pergunta, né? Sua vida representa, reflete Jesus? Você é uma metáfora viva, encarnada de Jesus? Acho que a resposta para essa pergunta do coração dessa pessoa e do meu, elas só vão ficar claras na caminhada, né, ali. Só caminhando junto, expondo junto, orando junto, comendo junto. Acho que num primeiro contato, assim, né? Parabéns, vem aqui para nossa conversa para você ser membro aqui da nossa igreja. Talvez nessa primeira conversa essas coisas não fiquem evidentes, né? Ou até mesmo outras camadas mais profundas do coração de qualquer pessoa que precisa ser mostrado ali, né? É verdade, porque as pessoas podem, por medo de ser rejeitada, Exatamente, tem isso também. mentir. Mas você falou, dentro da pergunta original, né, de que ela tem acesso a tudo, quem quer que seja. Agora, no momento que a gente acompanha, não precisa acompanhar literalmente tudo, mas está no ministério infantil. Uhum. E a pessoa, ela carrega caixas, ela leva caixa para cá, leva caixa para lá. Então ela pode ser, mesmo sendo gay, normalmente eu pergunto nessa. Uhum. Né? Porque depois eu quero comentar uma coisa, mas a pergunta é, ela consegue refletir Jesus em tudo? Não. Mas tem alguma coisa que é tão clara, que é uma desobediência clara. Aí isso a gente vai percebendo com o tempo. Aí entra o amor. Exatamente. Trazer para perto. Olha, eu estou vendo isso na sua vida. Você está num ministério. Então isso não condiz com o que você está fazendo. Isso é padrão, devia ser para todas as áreas da igreja. Né? Uhum. Uhum. O que, obviamente, que eu pensei em falar é que, não sei se a gente vai chegar lá, senão eu posso chegar para mais tarde, mas assim como eu tenho atração por pessoas do sexo oposto, o homoafetivo tem atração por pessoas do mesmo sexo. Agora, o sentir-se atraído não é pecado. Uhum. Quer dizer, a tentação não é pecado. O pecado começa a existir quando eu sou tentado e eu começo a fantasiar com aquela pessoa. Já pensou eu com aquela pessoa na cama, como ela deve ser sem roupa, aí minha mente vai. E o terceiro passo é sair com ela, transar com ela, né? Chavecá-la, como se diz. Eu posso falar desse jeito aqui. Não sou tão jovem assim. Tá, né? tudo bem, pastor. Mas assim, e aí é uma coisa que muita gente luta. É delicado, porque a tentativa de algumas pessoas, se eu chego para mim e falo assim, eu tenho tentação, o que eu vou ouvir? Mas alguns, só por serem tentados, já se rotulam. E aí que tem a ver, botando no início, o andar junto. Porque a pessoa tem a tentação,
tem atração, mas nunca agiu em função da atração. Aham. Mas ela vivendo debaixo de um problema, dizer, eu sou homossexual. O fato de ser atraído necessariamente não determina que ela seja homossexual. Mas é uma luta. Então, na hora que ela pode abrir com alguém, como se fosse que minha luta fosse orgulho. Então, aí eu tenho atitudes que você pode ver por Lisandro ser um cara pedante. Olha como ele responde as coisas que eu pergunto. O que é que você devia fazer? Li, eu tenho visto isso, cara. É verdade o que eu estou vendo? Então, eu falei, cara, é uma luta para mim. Eu sou pedante, eu acho que eu sei todas as coisas. É tão bom eu poder repartir. Né? Então, eu acho que uma coisa que a gente pode explorar melhor em comunicar sobre a homoafetividade, somente dentro da igreja, é que o fato dela ser tentada, do fato dela se sentir atraída em si mesmo, não é o pecado. Você sabe ali que eu acho que essa ilustração que o senhor deu, inclusive, ela é muito profunda, acho que valeria até um segundo papo só sobre isso. Porque existe eu não sou sociólogo, nem historiador, nem antropólogo para fazer uma análise mais profunda disso, mas o que eu sinto olhando para a nossa sociedade hoje é que existe um incentivo muito grande de você descobrir quem você é enquanto pessoa e isso se tornar não uma tag, não um rótulo, mas uma bandeira mesmo, assim, né? Então, é assim, se eu, olhando eu, Vinícius, assim, né? Eu sou... eu gosto muito de animes, que a gente chama isso de cultura otaku, né? E gosto muito de games. Então, eu sou um gamer. Então, essa precisa ser a primeira camada que as pessoas vão ver sobre mim. E isso vai ser a minha luta. Essa vai ser a minha tribo e essa vai ser a luta, né? E aí, nisso que você comentou sobre sentir atração e tudo mais, também vem de uma busca da pessoa de entender o que ela é, qual é essa tribo dela, qual é esse nicho qual é esse algoritmo, qual é essa bolha que o algoritmo da rede social dela vai agregar. E isso ser a espada dela, literalmente, assim, né? Isso é quem eu sou. Acho que a maior dificuldade nesse aspecto, né, de entender, talvez, coisas que você sente e o quanto disso dessa equação é igual, né? Você é assim, você é isso que você sente. E aí, não sou psicólogo, se você tem essas questões, passe com um pastor e depois vá para uma terapia junto. Mas é também esse lance de estar aberto para que Jesus diga quem você é. Independente das suas tentações, independente das lutas diárias que você tem. Tem aquele livro, né, que eu tô lendo por conta do seminário, o Mais Que Uma Batalha, que vai falar sobre pecados de ordem sexual, pornografia, enfim, masturbação, algumas coisas assim. E uma das coisas que eu acho muito bonita que o pastor que escreve o livro diz para as pessoas que ele aconselha é que ele fala assim: eu não tenho medo da escuridão que há dentro de você. Algumas coisas que você vai me contar aqui talvez tenham consequências de ordem. A gente vai precisar lidar diferente com cada uma das coisas. Mas eu não tenho medo das coisas que você pensa, eu não tenho medo das coisas que você sente. Jesus está pronto para te abraçar. E eu acho que às vezes falta um pouco disso também, né? Desse posicionamento nosso enquanto igreja na hora de acolher. Nesse sentido, eu não tenho medo daquilo que você sente ou daquilo que você diz que você é. Ao mesmo tempo, esteja aberto para que Jesus mostre para você quem você é, né? Que Jesus mostre para você aquilo que ele realmente enxerga. Porque o coração do homem, ele é confuso. E muitas vezes a gente não consegue, a gente não tem essa capacidade, né, de olhar para o nosso próprio coração ou olhar para o seu e dizer assim, o Lisânias é isso. É muito difícil para a gente enquanto ser humano, né? Então, acho que essa é a perspectiva do cristianismo, né? Nós nos colocamos nessa submissão do Senhor, tipo, Senhor, mostra para mim, revela esses cantos do meu coração que talvez eu tenha dificuldade de entender, de olhar. Então, é difícil, né, Liel? Basicamente é uma mensagem de acolhimento, ao mesmo tempo é uma mensagem de confronto, né? Sim. Como eu falei há pouco, acho que talvez não tem como fugir do confronto em qualquer área da nossa vida, né? Sejam coisas ocultas, coisas vistas. Agora, há um lado, quando a gente falou quem eu sou, que ajuda todos nós em qualquer área a pensar quem eu sou. Eu sou filho de Deus, essa é a minha identidade. Eu sou um filho de Deus lutando contra a ganância. Eu sou um filho de Deus lutando com o orgulho. Eu sou um filho de Deus lutando com a mentira.
Eu sou um filho dele lutando com atrações por pessoas do mesmo sexo. Então, veja, isso nos livra de um rótulo que Jesus não deu. Aham. Né? Jesus não vai chamar um homoafetivo que já entregou a vida a Jesus, ele não vai chamar, dizer que ele é homoafetivo. Sim. Ele vai dizer, você é meu filho. E estou aqui para ajudar você a lidar com as suas lutas. Tem um livro, que está em inglês ainda, do Wes Hills, chama Washed and Waiting. Lavado e esperando. O foco do washed é lavado pelo sangue de Jesus e esperando a volta de Jesus. Aí ele fala, entre o dia que eu conheci Jesus, que ele vai voltar, o dia que ele voltar, eu tenho uma caminhada aí, longa, cheia de lutas. Aí ele fala uma coisa muito marcante. Ele fala assim, eu queria que meu testemunho fosse assim. Eu me converti, conheci a Jesus, passei a segui-lo, não tenho mais atração por pessoas do mesmo sexo, casei e tenho 2 filhos. Falou, eu gostaria que meu testemunho fosse assim. Aí ele fala, mas meu testemunho hoje eu me converti com 19 anos, mais ou menos. Eu ainda tenho atração por pessoas do mesmo sexo, mas cada dia eu me submeto ao controle de Jesus e me submeto à vontade dele. Essa é realista. É muito realista do que não, tá tudo bem. Eu não tenho, mas a pessoa admitir. Quando eu admito, quando a pessoa diz, seja com ganância, dinheiro, roubo ou homofetividade, quando a pessoa diz, é uma luta para mim. É o processo que Deus a insere para a vida dela ganhar outros valores. Uhum. Talvez nunca vai perder a atração, mas cada vez que vem o assalto, ela poder dizer, não é isso que Deus tem para mim e tem alguma coisa que Ele pode me satisfazer de outra forma e melhor. Né? Uhum. Falando sobre livros, Li, acho que tem, para quem quiser se aprofundar mais nessa história toda, lembrando que se você acompanha aqui os conteúdos da nossa igreja, além desse podcast aqui, tem a mensagem do Li falando sobre isso, sobre uma afetividade, posicionando a igreja em relação àquilo que nós acreditamos por aqui. Tem também um devocional que você consegue conferir no nosso site, tem no nosso app também. Se você quiser dar mais alguns passos nisso de ler, buscar conteúdo, refletir, tem além desse Washed and Waiting, que aí depende de você saber um pouquinho de inglês, porque ele ainda não foi traduzido, ou contar com o ChatGPT para traduzir para você. Mas tem também o livro do próprio pastor Lisanes, Cristão Homoafetivo? Essa é a pergunta do livro. Um olhar amoroso à luz da Bíblia. Li, você quer dar uma deixa para as pessoas em relação a quais são as perguntas que você responde nesse livro? Quais tipos de esperança que ela pode encontrar através daqui? Quando esse livro foi escrito, eu tinha muita preocupação com os pais. Né? Como é que os pais... O filho saiu do guarda-roupa. Né? Uhum. Como se diz, pai, eu sou gay. Como é que o pai lidaria? Então eu tentei andar com alguns textos bíblicos que lidam com a questão. Tentei abordar, não definir as causas, mas mencionar algumas das possíveis causas. Mas acho que eu procurei no livro acentuar o fato de que, embora a Bíblia é clara e dizer que o comportamento é pecaminoso, que Levíticos 23, 18, 22 menciona isso claramente. Mas tem 1 Coríntios 6, 9, que diz que alguns na igreja de Corinto eram homoafetivos. Então, a tentativa era, ok, eu tenho que falar a verdade, o comportamento é pecaminoso. Não é a vontade de Deus. Agora, ainda bem que Deus não para aí. Né? Ainda bem que existe a graça. Onde está a graça? A graça de Deus só manifesta a todos os homens aos que creem. Quando a gente crê em Jesus, há uma saída. E qual é a saída? Entender que em Jesus eu tenho os recursos para lidar com qualquer comportamento que desagrada a Deus ou comportamento pecaminoso. Então, a tentativa do livro é essa, fazer a pessoa entender onde eu estou, onde eu desagrado a Deus, mas onde eu posso chegar. Baseado em graça. Uhum. Não em comportamento. E os pais também entenderem que... Desculpa, achei no fio aqui. Os pais também entenderem que não é culpa deles. Eles não geraram um homoafetivo, que muitas perguntas que eu ouço. Meu filho vai para o inferno? Essas são as perguntas mais delicadas, porque é um engano. Ninguém vai para o inferno porque é gay.
a pessoa vai para o inferno se ela não conhecer Jesus. Então os pais ficam nessa preocupação. E o futuro deles está na mão de Deus. A preocupação deveria ser mais em apresentar Cristo verdadeiramente para o seu Exatamente, filho do que necessariamente... Ele está preocupado, né? Entendi. Então o livro, o caminho que eu tentei andar com o livro foi esse, né? De ajudar os pais, claro. Tem outras coisas que eu incluo. É uma conversa entre um homem afetivo e o pastor dele. Que eu vivenciei aqui, em parte tem muito do que eu vivo aqui. Então, essa é a dica do livro. Não é porque eu escrevi, não. É porque eu tinha uma preocupação com os pais, né? Então, inclusive, se você estiver ouvindo a gente e precisar conversar mais sobre isso, né? Obviamente aqui a gente está super aberto para conversar com você, independente da questão que for. Seja você uma pessoa afetiva que quer falar mais sobre isso na perspectiva daquilo que a gente acredita à luz da Bíblia, seja você estando em algum tipo de luta, sendo você pai, mãe, avô, marido, esposa, enfim, você pode mandar uma mensagem pra gente em contato@ibmorumbi.com.br. Eu vou deixar nossas redes sociais aqui sempre linkado no cardzinho para vocês poderem ver, caso vocês queiram falar com a gente pessoalmente. Inclusive, a gente tenta ser... Uma coisa que é importante, né? A gente até falou sobre isso, as pessoas falando sobre uma afetividade, quando vêm, elas muitas vezes vêm com medo de serem expostas, né? Então a gente tenta ser, de uma maneira geral, não só em relação a isso, mas em todos os casos, muito discreto, né, em tudo que nós fazemos. Então nunca vai acontecer aquilo que eu já vi acontecendo em igrejas pequenas, que é assim... aí fulano, você, levanta aí. Aí pessoal, tá vendo essa pessoa aí? Ela é assim, 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 assado. Obrigado, pode sentar. Então, nada disso vai acontecer, obviamente. A gente tem que ser sempre muito discreto em relação a tudo. E vai ser um prazer poder caminhar com vocês de uma maneira geral. Li, você tem algum recadinho final sobre isso? Eu queria terminar com aquela citação de Tito. Mas a graça de Deus manifestou-se salvadora a todos os que creem. E tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso fazer o que eu quero, mas eu tudo posso, no sentido de as pressões que vêm sobre mim, inclusive dá uma afetividade. Se eu quero refletir Jesus, Ele vai me capacitar para lidar com ela. É isso. Esse foi nosso primeiro papo de igreja. Obrigado, Li. Se você aguentou até aqui e gostou dessa conversa ou não gostou, deixa aí nos comentários pra gente qual foi a sua opinião. A nossa ideia é que a gente tenha aí semanalmente mais papos como esse, sobre assuntos difíceis e delicados e profundos como esse, e também de outros níveis. Então deixa o seu comentário, isso ajuda muito a gente. Vamos deixar uma palavra, tipo uma contrassenha assim, Li. Coloca assim, deixa eu pensar, Tito, coloca assim, Tito é 10. Se você chegou até o final, comenta aí Tito é 10 em relação a esse comentário do Li, que a gente vai saber que você foi um dos guerreiros ou guerreiras que chegaram ao final desse papo. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.